Vocês podem ter certeza, nunca viram nada igual no esporte brasileiro. O programa Pedais Descontrolados é um raio-x de uma modalidade que serve de alerta para todas as demais do nosso país. O doping é um assunto normalmente tratado com hipocrisia por todo mundo, mas muitos ciclistas resolveram contar as suas histórias. E o resultado não é nada animador, é verdadeiro, estarrecedor. Para chegar a ele, conversamos com 70 pessoas envolvidas com o esporte. O ciclismo é um esporte fascinante. Para cidades, sobe montanhas, vende paisagens e saúde, cria super-heróis do pedal. Mas eles são de carne e osso? Até onde superam os obstáculos, o cansaço, unicamente com talento e uma genética privilegiada? A discussão sobre os limites do homem são infindáveis no esporte. E aqui no Brasil, embora muita gente imagine que estamos longe do requinte das grandes potências, já se usa em larga escala o que se usa na Europa. Quando recebemos no dia 10 de abril, um domingo, um telefonema com tantas denúncias, não imaginávamos que pudesse ser verdade. O acusador falava de uma lista de atletas dopados que a Confederação Brasileira de Ciclismo não divulgava, a fim de não atrapalhar as negociações para a renovação do contrato de patrocínio com o Banco do Brasil. Renovação que se arrastava desde outubro do ano passado. Dizia que a cera, uma versão mais sofisticada da eritropoetina, já era usada no país há muito tempo. Falava da compra de EPO, testosterona e hormônio de crescimento via Sedex. Falava da morte não esclarecida de um ciclista de 22 anos. E da história de outro jovem que quase morreu na Volta do Paraná no ano passado. Todos assuntos considerados tabu. Assuntos para não serem discutidos. Nosso primeiro passo, após 3 encontros com o denunciante, foi entrar em contato com a União Ciclística Internacional, que poderia nos fornecer oficialmente a lista dos atletas brasileiros apanhados no exame antidoping nos últimos anos. O contato inicial foi feito no dia 24 de abril por nossa equipe, junto ao assessor de imprensa da União Ciclística, na Suíça, Enrico Carpani. Depois de vários contatos, inclusive por telefone, Enrico nos enviou no dia 3 de maio uma lista com 22 nomes, trazendo casos positivos desde 2008. Nós publicamos os casos a partir de 6 de julho de 2009, em que foi apanhada a ciclista Clemilda Silva, pois todos os anteriores já eram de conhecimento público. Antes de divulgar a lista, procuramos o presidente José Luiz Vasconcelos, a pessoa mais apropriada para falar sobre o assunto. Vasconcelos foi ciclista durante 17 anos. Esteve na Olimpíada de Seul, nos Pan-Americanos de Indianápolis e Havana. Morou 2 anos na Bélgica. Vasconcelos estava no Pan-Americano da Colômbia quando fizemos contato com ele. Nos atendeu por telefone. Ouçam a entrevista. Nós recebemos uma lista hoje da UCI falando em 8 atletas, 8 ciclistas brasileiros apanhados no antidoping. Eu gostaria de comentar isso aí com você e o que você tem a dizer sobre isso. Eu não recebi nada e não estou sabendo, viu, senhor Salim? Depois disso, a Confederação Brasileira de Ciclismo publicou uma nota de esclarecimento garantindo que não escondia os resultados, que era simples saber os nomes dos atletas apanhados no antidoping. Afirmou que era só entrar no site da Confederação e clicar no link do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Disseram que estávamos mentindo. Fomos conversar com Paulo Schmidt, vice-presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo. Antes disso, fomos a Londrina, onde funciona a sede da Confederação Brasileira de Ciclismo.
A sede fica neste condomínio comercial na Avenida Maringá, número 627, sala 501. Quando estivemos lá, ainda ninguém tinha chegado. E o presidente Vasconcelos, por telefone, nos disse que estava em Brasília e que não poderia falar conosco. Que estávamos querendo destruir o ciclismo. Que fôssemos falar com o vice-presidente. Então fomos até Curitiba encontrar o advogado Paulo Schmidt. Mas ele só poderia nos atender no Rio de Janeiro, na Rua da Ajuda, sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Paulo Schmidt acumula os cargos de assessor jurídico da Confederação de Basquete, é procurador-geral do STJD do futebol, presidente do STJD do judô, assessor jurídico da Confederação de Handball, membro da Comissão de Estudos Jurídicos do Ministério do Esporte e sócio administrador da Praxis Consultoria. Eu afirmo categoricamente que algumas ilações, afirmações foram irresponsáveis e mentirosas. Eu quero me referir exclusivamente a fatos como estar acobertando e encobrindo casos de doping por parte da Confederação. E isso definitivamente não é verdade. Mas ela não divulga. Ela sempre divulgou. Paulo Schmidt fala que não procuramos uma pessoa que poderia falar oficialmente pela CBC. Mas se falamos com o presidente Vasconcelos... Eu não recebi nada e não estou sabendo, viu, senhor Salim? Eu sempre orientei que não podia divulgar. O que já estava julgado, já estava até divulgado no nosso site. Agora, talvez ele, não tendo formação jurídica, recebeu essa minha orientação de forma genérica. Então, eu quero acreditar, por falta de formação jurídica, e doping tem questões jurídicas muito relevantes, de que ele tenha respondido genericamente. Paulo Schmidt fala que os nomes dos atletas envolvidos com doping sempre foram publicados no site da Confederação. Ela sempre divulgou. Ela sempre divulgou no seu site. Sempre. Não é exatamente isso que fala o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, ex-atleta e chefe de delegação brasileira na Olimpíada de Los Angeles. José Jorge Breve foi também presidente da CBC e desmente Schmidt. Que no site da Confederação Brasileira de Ciclismo não saíam os casos de doping. É verdade isso? É verdade, porque a gente nunca recebeu, inclusive, eu acho que além de sair simplesmente no site, eu acho que uma federação, que é a entidade que representa o esporte no Estado, deveria receber um comunicado especialmente dirigido para essa finalidade. E aqui a gente só fica sabendo depois de 3, 4, 5, 6 meses que aconteceram as coisas. Então eu acho que é difícil, tinha que modificar totalmente isso, porque não tem nada de transparência nesse tipo de informação. Outra situação não explicada é o caso da ciclista Clemilda Silva. Segundo o documento enviado pela UCI, ela foi testada no Giro da Itália em 6 de julho de 2009 com anfetamina e cumpre suspensão de 2 anos até dia 5 de julho próximo. Em outra ocasião, mais exatamente no dia 23 de outubro de 2009, numa entrevista no Velódromo de Americana, o presidente Vasconcelos disse que a punição atribuída a ela era disciplinar. Nós temos um processo disciplinar, com a ciclista feminino. É que, na verdade, houve um problema de briga lá, né? Um desacerto que andou acontecendo, a menina andou derrubando e caiu e andou faturando a clavícula, andou tendo uma penalidade. Mas a verdade é que Clemilda recebeu o Bolsa Atleta no período em que estava afastada. Agora o Ministério do Esporte abre um processo administrativo no qual o atleta terá que devolver aos cofres públicos mais de R$60 mil. E o que o vice-presidente da CBC tem para falar do caso Clemilda? No período que o atleta é punido, ele pode receber o Bolsa Atleta? Não, e nós comunicamos o Ministério do Esporte, por força de obrigações legais, de regulamentação do próprio Bolsa, tanto no momento em que o atleta está requisitando a Bolsa, quanto no momento em que já está concedida a Bolsa. Ela não poderia receber o Bolsa Atleta? Deveria estar já, o próprio UCI informando a CBC, deveria ser informado ao Ministério do Esporte para que avalie e suspenda. E quando fala que precisamos tomar cuidado com informações erradas, deixa uma dúvida no ar. O patrocinador não tem que ser comunicado de tudo o que acontece com os atletas?
por questões contratuais com o banco, o contrato que existia, não há uma obrigatoriedade, acho que com nenhum patrocinador, eu pelo menos conheço nenhum contrato que seja assim, eu atuo com vários contratos de patrocínio, de você informar infração, informar punições. Eu não sei por que se esconde, porque eu acho que o patrocinador é o primeiro que tem que ter conhecimento disso, porque se você esconde, eu acho que é muito pior você esconder e a hora que se descobre, termina tudo, do que você ir prevenindo e tentando contornar a situação. Voltaremos a falar com o advogado Paulo Schmidt no encerramento do programa. Quando publicamos a lista enviada pela União Ciclística Internacional, recebemos reclamações de 3 atletas que tiveram seus nomes divulgados: Diego Aires, Sherman Paiva e Maurício Morandi. Morandi foi apanhado no dia 24 de agosto de 2009. Em seu exame aparecia uma substância que é considerada doping por mascarar o aparecimento de substâncias dopantes. Mas Morandi provou em sua defesa que havia sofrido queda na Volta Internacional de São Paulo e medicado com a substância que apareceu no exame. E foi absolvido. Aqui o nosso primeiro pedido de desculpas. Falamos com Maurício Morandi por telefone em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e ele aceitou o pedido. Já os casos de Sherman e Diego são mais complicados. Na primeira lista que a UCI nos enviou, consta o nome deles. Fomos então falar com uma autoridade no assunto, o professor Iverson Ludwig, da Universidade Federal do Paraná. Iverson é o comissário brasileiro da União Ciclística Internacional. O encontro foi em Curitiba, onde mora o ex-ciclista. Levamos a ele a lista enviada pela própria UCI. Eu não tenho ideia por que eles estão na lista. Eu não tenho ideia. Eu não posso responder pela UCI. Eu sou árbitro da UCI. Eu tenho uma limitação do que eu posso falar. Né? Então, eu sinceramente, eu desconheço por que o nome deles estão aqui. Porque no caso do Maurício Morandi, ele estava aqui, deu positivo, né, no caso, só que ele tinha a justificativa de ter tomado o remédio. Quer dizer, ele foi absolvido num julgamento. Agora, os 2 meninos, nem isso aconteceu, né? Eu não sei. Desses 2, não sei. Eu sei do Morandi eu sei porque eu estava na Volta de São Paulo. Eu não sei qual que é o controle, da onde surgiu essa lista. A lista veio da UCI. Eu sei, mas eu não sei em que momento que está vamos dizer, como estava guardada essa informação. Iverson sabe que os 181 exames realizados nos últimos 3 anos são insuficientes. E às vezes ele usa do artifício de falar que os exames serão para a EPO, mas são exames comuns, só para assustar os ciclistas. Afinal, o exame para EPO é mais caro que o exame comum. Para a EPO, para $1.200, $1.300. O assunto doping é de difícil solução. Falar dele, mais difícil ainda. Diego Aires e Sherman de Paiva tinham concordado em nos dar entrevista, mas depois mudaram de ideia. Diego por orientação de seu advogado. Inclusive foi afastado dos treinos da equipe Memorial de Santos. Já Sherman, que é do mountain bike, não explicou os motivos para não nos receber mais em Poços de Caldas. A verdade é que um dia após o envio da primeira lista, a União Ciclística Internacional nos mandou outra relação, pedindo que fosse corrigida a informação errada que eles nos passaram. E então publicamos nossos pedidos de desculpas aos 3 ciclistas com as explicações da UCI, nos programas Bate-Bola 1 e Sport Center nos dias 6 e 7 de maio. Diz a nota da União Ciclística Internacional. A UCI tinha recebido amostras atípicas do laboratório credenciado da Agência Mundial Antidoping com uma clara indicação para os ciclistas Diego Aires e Sherman Treza de Paiva. A investigação para os 2 ciclistas não resultou numa descoberta analítica adversa. O escândalo do doping que agita o ciclismo nacional tem muita coisa ainda a ser esclarecida, muita coisa a ser explicada e um pedido de desculpas a ser feito. Por quê? Porque nós da ESPN Brasil erramos ao publicar a lista completa de doping enviada pela União Ciclística Internacional. 3 nomes que foram divulgados tinham sim substâncias proibidas em seus exames, mas após uma investigação mais aprofundada da União Ciclística Internacional, foram inocentados.
São eles, Diego Ares, Sherman de Paiva e Maurício Morandi. De qualquer forma, a lista atualizada pelo CI informa, são 12 confirmados, 2 absolvidos e 2 sob investigação. Quando o presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo nos ligou chorando na noite do dia 16 de maio, uma segunda-feira, ficamos surpresos. Vasconcelos perguntava insistentemente por que estávamos querendo acabar com o ciclismo. Saiba, Vasconcelos, que não há nada contra o ciclismo brasileiro. Muito pelo contrário. Nossos canais ESPN transmitem o Giro da Itália, a Volta da França e a Volta da Espanha. Comemoramos também a vitória de Gregório Panizo no Pan-Americano da Colômbia. Neste programa mesmo, temos uma entrevista fantástica com o grande Anésio Argenton, lenda do nosso esporte. Enfim, não há nada contra vocês neste especial. Só não somos mentirosos, como o advogado Paulo Schmidt falou. Erramos ao divulgar a lista. Publicamos uma lista apresentada pela UCI e, imediatamente, quando recebemos a retificação, corrigimos sem os nomes dos 3 atletas que haviam sido absolvidos. Apenas apresentamos uma lista oficial da entidade máxima do ciclismo mundial. Aliás, outros 3 casos de doping serão julgados proximamente, não é? Quanto a não divulgar os nomes dos ciclistas apanhados, pode ser uma opção da Confederação Brasileira de Ciclismo. Nós só não achamos uma boa opção, porque se elas saíam mesmo no site, ninguém sabia. Nem a imprensa, nem o patrocinador, nem os dirigentes, nem os ciclistas. Até a Confederação tem um patrocínio forte, que é o Banco do Brasil, né? E não vai ficar divulgando as coisas. Até o pessoal que cai, todo mundo abafa, né? Tem muito patrocínio envolvido, né? Muito dinheiro por fora. Eu acho que as confederações, federações, no caso, tem, eu acho que esse medo de perder os patrocínios, né? Esta caixinha aqui é de eritropoetina. Compramos numa farmácia no Rio de Janeiro, sem receita, sem nada, por apenas R$ 19,54. Eritropoetina? Hã? Eritropoetina tem quantas? Uma, 4 mil. Quanto tá? Estou fazendo uma venda aqui rapidinho, peraí. É 19,54. Deu uma notinha pra mim, por favor? E se pode comprar também por Sedex. E tudo mais. Quer hormônio de crescimento? Quer testosterona? Assim que as primeiras denúncias foram para o ar, nós recebemos um telefonema do Dr. Marco Michelucci, médico da equipe, e do Dr. Eduardo De Rose, da Agência Brasileira Antidoping. O doutor estava eufórico. Finalmente, as listas que ele conhecia de bastidores vinham a público. Fomos até sua casa em Mogi das Cruzes. Marco é um estudioso do doping. Doutor, compramos o remédio sem receita. Pode? Como a grande maioria dos medicamentos no Brasil. Isso não é um problema do doping, é um problema de farmacovigilância. Quantos outros medicamentos, não é uma questão exclusiva da eritropoetina ou desta farmácia ou deste local. Quantos outros locais vendem sem a receita? Eritropoetina adquirida para fins que não são os terapêuticos. Provavelmente não é ninguém com anemia renal. Ele também vai nos falar da morte de jovens, do início precoce das drogas na vida dos esportistas e também dos roubos de remédios em hospitais públicos. Um negócio mais lucrativo do que o tráfico de drogas. Um caso de polícia. Dezenas de relatos de óbitos entre ciclistas que passaram a fazer uso da eritropoetina. E esses óbitos, em geral, é uma coisa muito curiosa. Eles se davam à noite. E a eritropoetina tem o grande risco do quê? Aumentar substancialmente a viscosidade sanguínea. Então, é como se a gente passasse a ter um creme de leite, um gel correndo por dentro dos vasos. Estatisticamente falando, trabalhos da década passada mostram que 60% dos casos
de uso pela primeira vez se dão até os 16 anos de idade. E existem trabalhos científicos que mostram relatos de casos de crianças, vamos falar em crianças mesmo, de uso com 10, 12 anos de idade, já uso de esteroide anabólico relatado. Quais são os medicamentos utilizados nos hospitais e que também são utilizados no doping? Os hormônios de crescimento, o GH, a eritropoetina, os esteroides anabólicos. O que aconteceu? Houve uma migração do produto das quadrilhas. As quadrilhas que faziam e fazem tráfico oriundas do Paraguai estavam habituadas a trazer as drogas ilícitas, as drogas sociais, drogas ilícitas e armas. E eles descobriram um filão muito lucrativo, que são os esteroides anabólicos. O doutor Gino Santana, delegado de polícia, conhece bem essa realidade. O roubo de remédios em hospitais de Ribeirão Preto deu e continua dando trabalho ao chefe da polícia do 3º distrito da cidade. Começou a haver uma demanda muito grande de furtos de farmácias, e principalmente aqui da farmácia do Hospital das Clínicas. E obviamente que esse tipo de furto tem que ser feito num conjunto maior, por isso que a detenção desses indivíduos valeu mais pela formação de quadrilha do que pelo crime de furto. Torna-se um caso de polícia porque existem quadrilhas trazendo essa medicação, esses produtos de outras origens. Tudo isso é alarmante. Nossa preocupação maior é com a transparência no esporte, com a igualdade e não com a covardia daqueles que usam substâncias proibidas, deixando para trás esportistas que se matam nos treinamentos. Nosso foco principal é a saúde de muitos ciclistas que estão se perdendo nas drogas e colocando suas vidas em risco. E se todos sabiam das punições aos atletas brasileiros? Por que um dos melhores ciclistas do país, suspenso por 2 anos, não sabia? Pedro Nicásio é um dos melhores ciclistas de estrada do Brasil. Tem resultados expressivos em provas que o credenciam como um dos grandes. Eu já fui campeão pan-americano, 3 vezes campeão brasileiro. Já ganhei a Volta de Santa Catarina, Volta da Confidência Mineira e outros resultados a mais. Nicásio é top, mas há pouco menos de um ano ele simplesmente desapareceu das pistas, das principais provas. Sumiu do mapa. Pedro Nicásio não falava com a imprensa desde maio de 2010. Coincidência ou não, o ciclista acabou se escondendo depois de ter participado da Volta de Santa Catarina, no final de abril do ano passado. Encontramos o ciclista, aposentado temporariamente, trabalhando numa loja de bicicletas de um amigo, no centro de Belo Horizonte. Por que você está parado? Problema de família. Minha avó morreu e meu pai ficou bem com a situação. E minha irmã casou, teve que morar fora. Né? E eu tive que vir para cá dar apoio para ele. Eu acho que, em primeiro lugar, antes do ciclismo, uma coisa que eu gosto tanto, que eu amo tanto, eu acho que primeiramente está a minha família. Diz que ele está com um afastamento temporário aí, mas eu não vou entrar porque eu tenho que ter um documento legítimo. A confederação me informou isso, tá? Foi um pedido da confederação para que ele fosse afastado das provas. Eu não posso, porque aí eu tinha que pegar um documento e mostrar o que foi. Tá. E então, você não tem documento nenhum? Eu não posso fazer isso. Quantos exames antidoping você já passou na vida? Já fiz 7 exames. Você já foi pego? Não. Nunca foi pego? Quando gravamos a entrevista, ainda não tínhamos em mãos a lista dos atletas flagrados pela União Internacional de Ciclismo. De qualquer forma, perguntamos a Pedro o que ele achava do uso de substâncias proibidas no esporte. Muitas vezes você pega um resfriado, uma dor de cabeça, alguma coisa, você não pode tomar porque... Pode acusar o doping. Mas, pô, o atleta está doente, está gripado. Ele está numa prova longe de casa, né, em outro país. Ele não pode tomar um remédio para uma gripe, alguma coisa que vai ser considerado doping. Então, acho que tem algumas coisas que tinha que parar e reavaliar. Uma semana depois, a lista saiu.
Pedro foi flagrado no exame da UCI no dia 23 de abril de 2010, na tradicional volta de Santa Catarina. Os exames realizados em Montreal, no Canadá, acusaram o uso de EPO, a eritropoetina, medicamento usado para tratamento em pacientes com doenças renais graves, câncer e AIDS. Esse aqui é o caso do Pedro Nicásio. Tá. É a carta da União Ciclística Internacional. A contraprova ele abriu mão? Ele abre mão e ele foi notificado e nem se manifestou. Resta agora saber se Pedro Nicásio volta a pedalar e como volta. O calendário do ciclismo brasileiro é extenso, intenso. Só que em grande parte das provas que dão pontuação para o ranking brasileiro, não há exames antidoping. A equipe do Histórias do Esporte visitou 2 competições tradicionais do país. Vejam o que encontramos em Minas Gerais e na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Esta prova, ao mesmo tempo que é tradicionalíssima, é decadente. A Volta da Inconfidência já chegou a reunir, num passado recente, mais de 200 participantes numa competição de estrada, que ia de Belo Horizonte até Ouro Preto. Hoje, a 30ª edição, realizada num circuito de 3 quilômetros, numa avenida de Contagem, na região metropolitana da capital mineira. Nos 3 dias de competições, a Volta da Inconfidência conseguiu reunir apenas 60 atletas, 20 na categoria Elite, a Fórmula 1 do ciclismo. Esta outra prova também é super tradicional. A 73ª edição da Corrida 1º de Maio é realizada num belo circuito em Indaiatuba. Tem participação em massa. São mais de 900 ciclistas, 200 na categoria Elite. O que as 2 provas têm em comum? A falta de exames antidoping. Não teria que ter exame antidoping aqui? Não só aqui, como em várias outras provas. Não existe prova ruim, existe prova sem dinheiro. Diferentes também são os discursos dos representantes de cada federação. O diretor técnico da Federação Paulista de Atletismo, Gilson Alvaristo, é mais comedido. Então, o exame antidoping, ele pode ser coletado ou não. A gente segue sempre a orientação da Confederação Brasileira de Ciclismo. Já o presidente da Federação Mineira de Ciclismo, Wellington Souza, mais conhecido como Formigão, tem uma visão diferente sobre o assunto. Olha, eu vou falar com você. O ideal seria ter o exame antidoping. Hoje nós temos provas de ranking UCI e não tem exame antidoping. O preço de exame antidoping, quem aguenta pagar? E diante da ausência de fiscalização, será que não fica mais fácil o atleta se dopar? Mas aí que tá.